Agora vamos abrir as nossas Bíblias na carta ou no livro de Hebreus. Por que eu estou dizendo carta ou livro? Porque alguns acreditam que se trate mais do que uma carta. É um tratado, mais do que explicações para uma igreja. Capítulo 10, nós vamos hoje andar um pouco mais, nos versículos 19 a 25. Hebreus 10, de 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Querido Pai, fala conosco esta noite, para que a Tua palavra realize em nós o querer e o efetuar da Tua vontade. Nós te pedimos que sejam desobstruídos as amarras e Cristo Jesus seja glorificado. No nome dele que oramos. Amém. O livro de Hebreus nos traz verdades profundas sobre a obra de Cristo e a nossa vida nele. Hoje nós queríamos olhar um pouquinho estes versículos aqui, dentro do projeto de Deus, porque Deus só trata com dois homens. Ele não trata comigo em particular. Ele tratou com dois homens. A Bíblia tem o primeiro Adão e tem o último Adão. E com esses dois homens, que são cabeças, são chamados na teologia de cabeças federais, ou nós estávamos em Adão, ou estamos em Adão, ou nós estaremos em Cristo Jesus. E é nestes homens que nós temos as nossas vidas pautadas. Todos nós nascemos aqui em Adão. Portanto, somos portadores de uma natureza caída, rebelde, uma natureza incompatível com o reino de Deus. Nós podemos ser treinados
nós podemos ser condicionados a comportamentos religiosos, mas não a vida espiritual. Uma coisa é viver dentro do contexto religioso e aprender, e outra coisa é experimentar a realidade espiritual em Cristo Jesus. E através da nossa união com Cristo, nós podemos viver em confiança, sem medo, sabendo que Cristo abriu um caminho para nós, para chegarmos ao Pai, e aquele que começou a boa obra, também vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que o autor aqui nos refere é o acesso livre à presença de Deus Pai. Vamos voltar ao capítulo de Hebreus, capítulo 10, o verso 19. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Que Santo dos Santos é esse que ele está se referindo? Será o Santo dos Santos do templo, lá em Jerusalém? Ou o Santo dos Santos é o lugar da intimidade de Deus? Porque se essa igreja não estava ali na periferia da Judéia, como alguns acreditam que não estivesse, ela poderia estar em Roma, um grupo de judeus. Ele está dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez ou ousadia para entrar no Santo dos Santos. Vocês se lembram que o Santo dos Santos, na cultura hebraica do Velho Testamento, só quem podia entrar era o sumo sacerdote, uma vez por ano, de uma maneira muito restrita. Ele fazia 3 momentos naquele dia do Yom Kippur, que foi celebrado recentemente em Israel. Ele podia entrar ali todo cheio de cuidados, tinha até uma corda amarrada no pé, e tinha os sininhos para fazer, nos movimentos que ele estava lá, para fazer o barulho, porque se ele tivesse uma síncope, ou até mesmo morresse, ninguém podia entrar lá, tinha que puxar se ele parasse de fazer o movimento dos sininhos, tinha que alguém puxar o sumo sacerdote pelo pé, porque ele tinha aquela corda amarrada ali. Tão sagrado era aquele local. Lá estava a Arca da Aliança, até Nabucodonosor ter roubado aquela arca e ter tirado. Quer dizer, a gente não sabe se a arca foi roubada, mas ele desapareceu, ela sumiu. E mesmo assim eles tinham muita reverência para entrar no Santo dos Santos. E ele agora, ele manda, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Lá só o sumo sacerdote, uma vez por ano, com todos os cuidados. Aqui ele manda que nós, irmãos, entremos no Santo dos Santos, sem nenhum medo, sem algum sentimento de vergonha pelo pecado. Ele empurra de uma maneira muito forte
para que nós entremos no Santo dos Santos, e ele diz ainda assim, olha, no versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Tudo isso aqui está relacionado à pessoa de Cristo e nós nele. Porque o projeto de Deus, tanto em condenar a humanidade, foi em Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, porque todos pecaram. Todos nós pecamos em Adão e todos nós somos mortais e temos os efeitos da morte espiritual. E por um homem entrou a ressurreição. Cristo tomou a nossa causa. Então, ele aqui levanta os efeitos do sacrifício de Cristo. O primeiro ponto que Hebreus nos revela é que por causa de Cristo, nós temos livre acesso à presença do Pai. Quando cantamos ainda há pouco, aquele cântico ali, tem o livre acesso ao trono da graça. Isso é maravilhoso. A nossa Vitória, a nossa netinha, nós estávamos vindo de Foz e ela tinha que fazer uma apresentação do grupo da escola de ciência e o tempo estava no limite, a gente tinha que vir com muita precisão, se houvesse qualquer impedimento, ela iria perder a oportunidade de fazer, e ela tinha se preparado para aquilo. Então, dentro do carro, ela fez uma oração: Papai do céu, que nós possamos chegar lá em Londrina para eu poder participar da minha apresentação. E quando nós chegamos aqui, ela disse assim: vovô, Papai do céu nos atendeu. Então, essa ideia, ainda que infantil, de entrar no trono da graça, com cara descoberta, sem véu, sem máscara, nós precisamos desenvolver isto. Nós precisamos parar com a ideia de terceirizar para outros o privilégio que nós temos. Às vezes, pastor, ora por mim. Tudo bem, eu vou orar por você. Mas nós podemos, cada um de nós, ele está dizendo claramente, podemos entrar no trono da graça. O pecado que separa Deus perdeu a força. Você se lembra que lá em Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2, o profeta Isaías vai dizer assim, Isaías 59, 1 e 2, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Ele começa advogando a postura do Senhor, que ele não está, mas ele diz aqui: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós tínhamos lá no Velho Testamento um véu e um impedimento, e era impossível nós entrarmos na presença de Deus. O sumo sacerdote tinha que fazer isto, e ele tinha que fazer isto com sangue
ele tinha que fazer isso dentro de todo um mistério. Agora ele está dizendo, acabou isto, podemos entrar no Santo do Santo. Por quê? Porque os nossos pecados foram tratados ali na cruz do Calvário. Já não existe mais contabilização de pecados. Havia uma separação entre o povo de Deus e Deus, e esse agora acabou. O véu foi rasgado. Nós temos lá em Mateus capítulo 27, versículo 15, quando Cristo morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo, abrindo para nós o caminho direto à presença de Deus. Isso para mim é fantástico, né? Eis que o véu que separava o santo lugar do Santíssimo, o Santo dos Santos, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiram ressuscitaram. Que coisa é essa? Eu entendo que aqui no verso 53 diz, saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, porque Jesus é o primogênito dentre os mortos. Mas naquele dia da cruz, lá naquele momento, houve um abalo cósmico. Foi na terra, mas teve efeitos no céu, porque o céu foi coberto de trevas por 3 horas, não existe fenômeno que possa explicar isso, nenhum fenômeno astronômico ou astrológico podia explicar um céu escuro por tanto tempo. Houve terremoto que rachou as rochas, os sepulcros saíram, ali foi um momento e o véu do templo se rasgou. Jesus estava sendo crucificado lá fora, lá no montículo do Calvário, e o véu do templo lá dentro, lá no ponto principal, rasgou-se de alto a baixo. A gente sempre pensa em véu, uma coisinha fina, não, era grosso, era um tecido pesado, muita bordadura, muito forte, e ele não rasgou de baixo para cima, tinha 14 metros de altura, ele não rasgou de baixo para cima, ele rasgou de cima para baixo. Isso é interferência divina, total. Rasgou e abriu, escancarou. Naquele dia, Caifás perdeu o emprego, porque ele era o sumo sacerdote que deveria entrar. Aliás, essa semana eu ouvi algumas histórias interessantes de Caifás e também de Pilatos. Os dois morreram no ostracismo, com muita culpa, com muita vergonha. Recentes descobertas arqueológicas e cartas que eles deixaram, mostrando o Caifás dizendo, eu fui responsável pela morte de um inocente. Não foi só Judas quem disse isso. Ele percebeu que tratava-se de alguém especial. O capitão do templo, ele disse, olha, na verdade esse homem era o Filho de Deus. E ali você está vendo que foi um sacrifício extraordinário. Esse novo e vivo caminho que foi consagrado para nós através da sua carne, ou seja, pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos entrar
no Santo dos Santos. Aqui estou eu, Senhor, o mais indigno pecador, mas alcançado pelo Teu Filho, e eu posso me prostrar na Tua presença. Eu posso dizer, Senhor, eu sei que eu sou aceito por causa de Jesus Cristo, por causa dEle, da obra dEle. Não temos mais que nos aproximar do Pai com medo ou hesitação. Agora, através de Cristo, temos ousadia para entrar na presença de Deus Pai com confiança. Jesus é o sumo sacerdote e nós somos o seu corpo. Nós podemos agora entrar no santíssimo lugar da sua presença, da presença do Pai. Isso nos dá plena certeza de fé. Esse versículo 22, eu vou ler outra vez, porque para mim ele é muito bom. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Muitos entendem que essa água pura representa o batismo e que o batismo tipologicamente significa a nossa inclusão em Cristo Jesus, porque fomos batizados na sua morte. Então, temos não só os nossos sentimentos tratados, o nosso coração com plena certeza de fé, purificado. Domingo passado eu falei sobre aquele pecado que eu cometi e Deus me perguntou. Eu não me lembro mais. Porque Ele havia apagado. Eu gosto de histórias. Alguém disse que a história é como janela para uma casa. Uma casa sem janela, ela não deixa a luz entrar, né? As mônadas de Leibniz, que era um lugar fechado, o filósofo queria entender que a existência, e depois o Sartre pegou isso emprestado e colocou no seu livro Huis clos, que não tem portas nem janelas, é um lugar fechado, a existência humana, não tem luz, não tem... Mas eu não adoto essas ideias esquisitas. Eu conheço um Deus que abriu portas, que escancara véus e que traz a luz para nós vivermos em plenitude. Mas eu gosto de histórias e eu sou catalogador de histórias e gosto de contá-las porque elas me ajudam. Em um reino distante havia um grande e poderoso rei conhecido por sua sabedoria e bondade. Ele governava um vasto território, seu palácio magnífico, rodeado de jardins exuberantes e guardas imponentes que cuidavam do seu palácio. No entanto, o acesso ao rei era extremamente restrito. Apenas nobres, ministros e pessoas de alta posição social podiam entrar no palácio para falar com ele. Parece que tem um presidente aqui no Brasil que é mais ou menos assim hoje. O povo não se aproxima dele, né? Pessoas comuns não tinham permissão de passar os portões e aqueles que tentavam eram impedidos pelos guardas. E perto do palácio vivia um humilde pastor de ovelhas com o seu filho, um adolescente. O menino cresceu ouvindo histórias sobre a bondade do rei e o seu desejo era poder entrar no palácio e conhecer o rei pessoalmente. Muitas vezes ele
tentara se aproximar, mas os guardas o afastavam, dizendo: você não é digno de entrar na presença do rei. Somente aqueles com roupas nobres e títulos podem se aproximar. E o garoto voltava frustrado, porque ele sabia nas notícias bonitas do rei, que o rei era um homem tão bondoso e tão generoso, mas tinha um impedimento e ele não podia entrar. Um dia, quando o menino estava cuidando das ovelhas, um homem de aparência simples, mas com um semblante acolhedor, aproximou-se dele e eles começaram a conversar. E o homem perguntou: por que você, meu rapaz, é tão triste? Por que sua fisionomia é tão carregada? O rapaz respondeu: eu tenho um grande desejo. Eu gostaria de conhecer o rei, de falar com ele, de entrar no palácio. Contam que ele é tão bom, é tão generoso. E eu queria conhecer esse rei, mas todas as vezes que eu tentei, eu não consegui. Eu sou sempre rejeitado porque sou apenas o filho de um pastor de ovelhas. E me dizem que eu não tenho o direito de estar na presença do rei. Aquele homem simples, muito gentil, sorriu e disse: venha comigo. Vamos lá. Vamos conhecer o rei. O menino hesitou. Como você, sendo tão simples como eu, você pode me levar até o rei? Mas o homem insistiu: confia em mim, vamos. Juntos eles caminharam até os portões do palácio. Quando os guardas viram o homem, imediatamente se curvaram e abriram os portões, permitindo que ele e o menino entrassem sem questionamentos. O garoto ficou espantado ao perceber que ninguém os impediu. Eles atravessaram magníficos jardins e entraram diretamente na sala do trono. Ao chegar diante do rei, o homem colocou a mão no ombro do menino e disse: papai, este é meu amigo. Eu o trouxe para conhecê-lo. Papai, este é meu amigo. O rei, com um sorriso amoroso, desceu do seu trono e abraçou o menino. Se você veio com o meu filho, você é bem-vindo aqui. A partir de agora você tem livre acesso ao meu palácio, sempre que desejar. O menino ficou maravilhado e finalmente entendeu. O homem que o trouxe era o filho do rei. Somente por meio dele o garoto pode entrar na presença do rei e ser aceito. Ele não precisava de títulos, ele não precisava de roupas nobres, ele precisava apenas da companhia do filho do rei. Parece alguma coisa? Hã? Assim foi com o filho do pastor, que teve acesso ao rei. Pelo filho do rei, nós também tivemos acesso ao rei dos reis. Pelo filho do rei. Ele nos deu direito a entrar. E usufruir. Livre acesso. Livre acesso. Ele nos recebe como seus filhos, amado, porque nós fomos introduzidos pelo seu Filho Jesus, que abriu o caminho para nós. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Isso me enche o coração de alegria. Livre acesso. Eu posso entrar na casa do meu Pai. Então, irmãos, como eu gosto de histórias, eu queria ler o versículo 23. O versículo 23 diz assim: guardemos firmemente a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Depois que ele mostra que o véu foi rasgado, que nós temos agora livre acesso, ele diz assim: guardemos firmemente a confissão da esperança sem vacilar. Havia uma pequena vila costeira que dependia de um farol para guiar os navios em segurança até o porto durante as tempestades. Era um lugar perigoso para chegar lá sem o farol. O farol, que estava no topo de uma colina rochosa, era a única luz que os marinheiros podiam ver em meio à escuridão e às ondas furiosas. Durante anos, o farol foi uma fonte de confiança e esperança para todos os navegantes que passavam por aquelas águas perigosas. Um capitão experiente tinha feito muitas viagens por aquele porto e em todas as tempestades ele mantinha os olhos fixos na luz do farol. Ele sabia que enquanto a luz estivesse visível, ele e a sua tripulação estariam seguros. Era uma única referência em meio às ondas violentas e à escuridão total. Certa noite, uma tempestade terrível assolou a costa. Ondas enormes balançavam o navio do capitão e os ventos uivavam como se fossem arrancar a embarcação do curso. A tripulação assustada começou a perder a esperança. Capitão, disse um dos marinheiros, a tempestade está ficando cada vez pior. Como vamos encontrar o caminho para o porto? Não podemos ver nada além das ondas. Tudo muito escuro. O capitão com firmeza respondeu: mantenha o curso. Lembre-se do farol. Ainda não o vimos, mas ele está lá. Sempre esteve lá. Nunca falhou antes. Devemos confiar que ele aparecerá. E quando o virmos, seguiremos em direção à sua luz. Não percam a esperança. Por horas, eles navegaram em meio à tempestade sem ver o farol. Alguns dos tripulantes começaram a duvidar, sugerindo que talvez o farol tivesse apagado ou que o capitão tivesse perdido a direção. No entanto, o capitão permaneceu firme, guiando o navio na direção em que sabia que o farol estaria. Ele não vacilou em sua confiança. Finalmente, em um breve intervalo entre o relâmpago e as ondas, uma luz fraquinha começou a brilhar lá distante. Era o velho farol. A tripulação, que já estava quase sem esperança, ficou aliviada e se encheu de confiança. Guiados pela luz, eles chegaram ao porto com segurança. Assim como o capitão manteve firme a esperança no farol, mesmo quando não podia vê-lo, nós somos guardados firme, ou somos chamados a guardar firme a confiança da nossa esperança em Cristo, mesmo quando as tempestades da vida nos cercam e tudo parece incerto. Onde é que estão seus olhos? Ele diz: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O farol podia apagar, o farol podia ser arrancado pela tempestade, mas o Senhor que fez a promessa, esse jamais falhará.
Embora muitas vezes pareça que as dificuldades da vida nos trazem falta de total esperança, Ele é a nossa luz em meio às tempestades. E devemos nos apegar a Ele sem vacilar, confiando que Ele nos guiará até o porto seguro. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Em Jesus nós somos chamados a guardar firmes a confissão da nossa esperança. Essa esperança não é algo vago e incerto, ela é segura e certa, porque está baseada na fidelidade de Deus. Ele fez a promessa e, como diz o texto, quem fez a promessa é fiel, não se abala, não muda de opinião. Portanto, nossa perseverança na fé não é sustentada por nossa própria força, mas pela fidelidade de Deus Pai que nos uniu a Cristo Jesus. Eu às vezes assusto quando uma pessoa diz eu tenho uma grande fé e está tremendo nas pernas. Tem uma grande fé e está aí cheio de sinais nas cuecas. Que história de grande fé é essa, meu querido? Nós estamos olhando a fidelidade daquele que fez a promessa. E ele disse, nunca te abandonarei, nunca te deixarei. A perseverança do crente é uma marca incontestável de quem está unido a Cristo, porque Ele que deu a promessa, Ele mesmo nos sustenta no meio da tribulação. Assim como a árvore se mantém firme porque suas raízes estão plantadas, nós permaneceremos firmes porque nossas raízes estão em Cristo Jesus. Nós dependemos dele, a nossa fidelidade é produzida, ele é o autor da nossa fé e ele também é o executivo da nossa fé. E ele é que sustenta a nossa fé nas tribulações. Eu não preciso ter grande fé. Tanto é que Jesus disse, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é o tamanho da fé. É em quem nós estamos crendo, é na fidelidade dEle, na sustentabilidade dEle. Ele é a nossa esperança viva e nada pode nos separar dEle. Quem nos separará? Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, uma série de indagações que o apóstolo Paulo faz e diz, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, isso dá sustância para a gente andar no meio de todas as dificuldades. Eu sei que Ele vai nos manter firmes no meio da dificuldade que nós passamos neste mundo. Eu estava dizendo que o Paulo fez uma série de perguntas e depois ele vai afirmar, porque tenho certeza que não tem nada que nos separe do amor de Deus. Nossa confiança não está em circunstâncias ou em nossa capacidade de nos manter firmes, mas na obra completa e perfeita de Cristo Jesus, feita por nós e feita em nós. É aqui que está a nossa segurança. E é por isso que, unidos a Ele, nós podemos enfrentar qualquer desafio sem vacilar. Então, nós falamos
intrepidez para entrar no Santo dos Santos, na perseverança da nossa esperança. Quem não persevera é porque não teve fé, não creu, não nasceu de novo, porque quem nasceu de novo vai perseverar até o fim. Aquele que ficou pelo meio do caminho porque não creu, não teve intrepidez para continuar, foi uma fé de Enem, que não dá substância, né? Agora, terminando aqui o texto, nós pegamos os versículos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essa perícope aqui, para ajudar os meninos me ajudarem a entender, ela termina aqui com essa expressão de igreja. Primeiro, fé, intrepidez na fé. Segundo, perseverança na esperança. E aí ele diz, agora, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que você veio fazer hoje aqui, nessa comunidade? Eu vim para adorar a Deus, ótimo, em conjunto. Isso é muito importante. Nós somos corpo, nós não somos indivíduos solitários, nós somos corpo. Eu já contei aqui algumas vezes a história daquele jovem, aquele homem que foi na casa de um outro americano lá no inverno, e ele tinha deixado de frequentar a igreja, e estava vivendo uma vida fria. E o amigo chamou para ele sentar-se à beira da lareira. E eles estavam conversando e de repente o amigo pegou uma brasa do braseiro e pôs do lado. Assim continuaram conversando sobre vários assuntos e a brasa foi bruxuleante, foi apagando, foi até virar carvão ali do lado. E sem dizer mais nada, ele pegou a brasa de novo lá, o carvão, e tocou para dentro da fogueira, e a coisa pegou fogo. Aí o camarada olhou e disse assim, obrigado, meu irmão, eu entendi a sua parábola ali, sua conversa. Você não disse nada, mas você mostrou que a brasa fora do braseiro, ela tende a apagar. Mas na união, ela tornou a igreja é importante demais. Tem defeitos, tem muitos defeitos, mas eu ainda considero a igreja como o melhor lugar aqui na terra para se viver. E ele diz, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu sei que aqueles que não podem vir à reunião, assistir pela internet, tudo bem. Porque estão já enfraquecidos, doentes, não têm condições, outros são distantes, mas aqueles que podem, é importante você estimular ao amor. Estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. E ele diz, não deixemos, como é costume de alguns, havia já naquele tempo,
os que iam assistir o Fantástico, né, e ficavam lá sentados, não é bom isso. Então ele estava chamando a atenção. A nossa união com Cristo não é algo individualista. Ela nos une também ao seu corpo, que é a igreja. Assim como Cristo nos chamou para perto do Pai, também nos chamou para perto uns dos outros. Isso significa que nossa fé é vivida em comunidade. Eu preciso de ti, cara. E você precisa de mim. Nós precisamos uns do outro. Nós precisamos uns dos outros. A união com Cristo nos transforma de tal maneira que não podemos viver isolados. Precisamos uns dos outros. A comunhão dos santos é o reflexo da nossa união com Cristo. Assim como somos um nele, somos chamados a viver em unidade e em amor com os nossos irmãos e irmãs. Além disso, a perseverança na fé se fortalece na comunhão. Vai crescendo na comunhão. Juntos nos encorajamos, juntos nos exortamos, nos ajudamos a manter o foco na nossa esperança eterna. Alguém outro dia disse: eu mudei para essa cidade de Londrina por causa da igreja. Veio lá do norte para morar aqui por causa da igreja. É uma igreja que tem defeitos? É uma igreja que tem defeitos, mas nós precisamos nos estimular ao amor. Amor onde não tem defeitos também não tem valor. É aqui onde o amor é provado, é testado para nós crescermos. E as boas obras. Juntos nós nos encorajamos. E quanto mais vemos que o dia se aproxima. E a coisa está se aproximando. Está cada dia mais, né? A volta de Cristo. Ela está... Tem hora que eu disse: é hoje que ele volta. Aí eu vou e planto uma macieira, né? E vamos embora para frente. Mas a coisa está... E eu queria lembrar mais uma historinha, né? Que certa vez um fazendeiro observou um bando de gansos migrando para o sul, enquanto o inverno se aproximava. Ele notou que os gansos sempre voam em forma de V, com uma perna mais longa. Essa forma é sempre do mesmo modo. Porque eles voam de maneira sempre em V e não de maneira aleatória. Eles fazem voos longos. Eles são aves migratórias que voam 4, 5, 6, 7, 8 mil quilômetros. Então eles voam muitas horas. Curioso, o homem procurou entender melhor o comportamento dos gansos e descobriu algo fascinante. Ao voar em V, cada ganso bate as asas, criando uma corrente de ar que ajuda o ganso que está logo atrás, cria um vácuo e aquilo diminui o atrito. Assim, voando juntos, eles economizam energia e podem viajar uma distância muito maior do que se voasse sozinho. Quando os gansos se cansam, ou quando o ganso da frente que vai no V, ele se cansa, ele se desloca para trás da formação e outro ganso assume a liderança, que aquele é onde pega o maior impacto. Mas o que mais impressionou aquele fazendeiro foi descobrir que quando um dos gansos fica doente e se machuca, 2 outros gansos saem da formação para acompanhar o ganso debilitado. E desce e fica com ele ali. Eles ficam com ele até que esteja em condições de voar novamente. E só então retornam juntos ao bando.
que será que esses gansos querem ensinar a gente? Com essa cooperação e ajuda mútua, o bando todo consegue agora alcançar o seu destino, superando as longas distâncias e as dificuldades. Assim como os gansos, os crentes também são chamados a voar juntos na jornada da fé. Nós temos que voar juntos. Quando estamos em comunhão, podemos encorajar uns aos outros, aliviar os fardos, ajudar aqueles que estão mais fracos ou enfrentando dificuldades. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de pegar algum que estava sofrendo aqui. Eu não vim pregar, não estava escalado, não precisava vir, estava cansado de viagem, mas eu só falto quando há um problema muito sério que eu não posso estar. E quando alguém se aproxima, eu preciso dizer para ele que eu estou junto, na dor dele. Eu não sou muito paternalista, mas eu sou irmão. E tem que fazer isto com carinho, com dedicação. Quando estamos em comunhão, nós podemos encorajar. Os versículos nos lembram: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas exortemo-nos uns aos outros. Irmão, hoje eu cheguei para não tenho te visto, meu irmão. Onde é que você está? Ele dizia que nós sentamos lá atrás, o senhor não enxerga. Tá bom. Mas eu quero dizer que você é muito importante. E isso não é trabalho só do pastor, ou dos pastores, ou dos líderes. É um trabalho um dos outros. Tenho sentido falta de você. Onde é que você andava? Se nós começarmos a fazer isto corporativamente, não no sentido de liderança, de comando, mas de corpo, de corporidade, nós vamos nos estimular uns aos outros. A igreja, como o bando de gansos, é muito mais forte quando permanecemos unidos e cuidando uns dos outros. Sozinhos nos cansamos e podemos cair, mas juntos podemos apoiar uns aos outros, ajudar os que estão fracos a continuar avançando rumo ao seu destino espiritual, o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na comunhão dos crentes, o amor mútuo e o estímulo às boas obras nos fortalece como a corrente que o ar impulsiona os gansos no voo. Essa história também enfatiza a interdependência e o cuidado mútuo que encontramos na comunhão cristã, onde cada pessoa tem um papel importante em apoiar e encorajar os outros na caminhada da fé. Então, meus irmãos, esses versículos 19 a 25 nos lembram do privilégio imenso que temos em Cristo. Essa expressão em Cristo, na língua grega, ela aparece cerca de 90 vezes em Cristo, em Jesus, e faz dependência de que estamos nessa contextualidade, dessa relação. Para a nossa união com Ele, nós temos livre acesso à presença do Pai, nessa comunhão, e podemos guardar firmes a nossa esperança, sendo chamados a viver em comunidade, estimulando-nos ao amor e à perseverança. Assim vivamos nessa verdade diariamente, aproximando-nos do Pai com confiança, perseverando na fé sem vacilar e cuidando uns dos outros em amor. Afinal, é em Cristo que encontramos nossa força, nossa esperança
e nossa comunhão verdadeira. Vamos em frente? Vamos em frente. Ah, mas eu estou meio fraquinho. Caça um ganso ou uma gansa que esteja aí e diga, ó, irmão, eu preciso de ti, eu preciso da comunhão com vocês. Vou ler outra vez e nós vamos cantar. Só o texto aqui. Tendo, pois, irmãos, é o verso 19, capítulo 10 de Hebreus, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confiança, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Tendo intrepidez, guardemos firmes a confissão e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos. Que o Senhor trate com cada um de nós para a glória dele. Amém.